Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Juliano Machado Repórter para a gente repercutir três informações nessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. A gente tem bastante coisa para repercutir, o vídeo um pouquinho mais tarde hoje, final da manhã, início da tarde, mas às 7h30 a gente tem mais conteúdo por aqui. Ativa a notificação, deixa teu like, te inscreve no canal e também me segue nas outras redes sociais no Juliano Machado, tá certo? Deixa eu começar aqui para a gente repercutir sobre informação de categoria de base, tá? O celeiro de ases do Inter, que teve João Bezerra novamente em destaque nacional. Ele foi o autor de um gol e deu uma assistência na vitória da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, tá? O Brasil venceu por 4-1 a equipe do Peru, a seleção do Peru, válida pela segunda rodada, então, do Sul-Americano. Na primeira rodada, o Brasil já tinha vencido por 5-0 a equipe da Bolívia, mas o João Bezerra não tinha marcado gols. Então agora, né, nessa rodada, ele acaba marcando um gol e ainda dá uma assistência. Coloquei aqui na tela para vocês verem tanto a assistência do João Bezerra quanto também o gol marcado pelo camisa 9. João Bezerra, todo mundo sabe, é uma das grandes joias, uma das grandes promessas que o Inter tem hoje na sua categoria de base. É um cara que é o jogador hoje mais jovem a atuar com a camiseta do Inter. Ele estreou lá naquela vitória do Inter sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Campeonato Gaúcho, vitória por 2-1. E ele se tornou então o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Inter, com 16 anos, 6 meses e 13 dias. E aí, nessa situação aí, ele até desbancou o Raikkonen, que era o jogador mais jovem a ter atuado com a camiseta do Inter. Aí ele acabou desbancando nessa situação do jogador mais jovem a atuar, então, com a camisa colorada. O João Bezerra tem um longo contrato com o Inter, é uma multa de 60 milhões de euros, tá? O Inter se precaveu muito bem sobre isso. E até para trazer aqui para vocês, né, como é que ficou essa situação dos jogadores mais jovens, né? O top 5, top 5 dessa situação. O João Bezerra, então, com 16 anos, 6 meses e 13 dias. Depois o Raikkonen, com 16 anos, 9 meses e 16 dias. Gabriel Carvalho, que depois foi vendido para o Alcadzia, acabou estreando contra o Vitória, com 16 anos, 9 meses e 30 dias. Aí tem o Pato, que estreou contra o Palmeiras lá em 2006. E também o Alisson, né, lateral esquerdo do Inter, 17 anos, 2 meses e 22 dias. A estreia dele foi contra o Bahia, aquela derrota do Inter, e que o Alisson acabou até sendo expulso, tá? Mas são, então, os 5 jogadores aí que mais jovens a atuar com a camiseta do Inter. Mas fica o destaque, então, João Bezerra, olho nele, nesse Sul-Americano Sub-17, com certeza vai valorizar mais e quem sabe depois que ele retornar, o Pesolano pelo menos leve ele para alguns jogos aí durante essa temporada. Ele vem, por exemplo, colocando o Fabrício Prado para treinar algumas vezes durante a semana lá no CT Parque Gigante, né, principalmente em dia de reapresentação do Inter, né, que os titulares ficam fazendo trabalho na academia, um regenerativo. O Pesolano tá levando esses jovens, levou também já o Felipe Gaivota, levou o Fabrício Prado e outros garotos também que já apareceram. Então, quem sabe ali na frente o João Bezerra também não apareça mais ainda nesse ano de 2026, tá? Outro assunto aqui que eu quero tratar com vocês, e aí eu acho que é um assunto um pouco polêmico, tá? Eu sei disso, mas a gente precisa falar sobre o Alex, tá? Informação aqui, ó, trazida pelo Lucas Colar, deixa eu colocar na tela. O Colar trouxe que hoje, né, o Sub-20 do Inter vai jogar a segunda rodada do Brasileirão da Série B, no CT, né, da Morada dos Quero-Queros, e o Alex foi colocado, né, novamente no Sub-20 para atuar, para ganhar minutagem e jogar, tá? A decisão foi tomada, então, em consenso da comissão técnica, que ele precisa de ritmo de jogo, ele retorna aos treinos na quinta-feira para o Grenal, aí sim, do sábado, mas foi uma decisão, então, colocada, né, pela comissão técnica, junto com o Fernando Reck, que é o gerente geral das categorias de base, e também o Mário Jorge, que é o treinador do Sub-20, tá? Lembrando, o Inter perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B pro Coritiba e agora precisa, né, buscar uma vitória e o Inter conseguiu acesso, né, para a Série A novamente do Brasileirão Sub-20. Mas foi uma decisão bem polêmica, né, tomada pelo Inter nessa situação do Alex. Claro, o Inter Sub-20 precisa, né, de jogadores com qualidade, com a qualidade do Alex, para conseguir voltar a vencer e ter uma tranquilidade aí dentro do Campeonato Brasileiro para conseguir esse acesso. Mas, cara, eu quero me atentar aqui aos comentários, tá, da publicação do Colar, ó. Tem gente que coloca aqui, ó, que o David aqui colocou que o Alex é da mesma prateleira que Caio Vidal, Prado, Luca, que não vai dar nada.
E aí depois também mais comentários sobre a questão, a base é fraca, Alex e Benjamin eram reservas do Sub-20, que caiu no ano passado. Aí depois tem um comentário sobre o presidente aqui e tal. E aí depois tem também questão de contrato e tal, mas tem comentários também de muita crítica, e não contra a descida do Alex para o Sub-20, tá? Mas uma crítica em cima do Alex, que o Alex já não serve, que o Alex é uma enganação, que não tem qualidade, por isso que desceu. Cara, é transição. Né? Ele vive esse momento, ele ganhou oportunidades no Campeonato Gaúcho, se destacou sim, né? Mas o Pesolano entende que não é o momento de colocar o Alex, de dar mais minutagem pro Alex, é o momento mais dos jogadores mais cascudos, Bruno Tabata que entra, o Alan Rodrigues que entra. Eu sei que às vezes parece não ter explicação para isso, mas a gente já fazer uma definição que o Alex não serve, que o Alex daqui a pouco vai jogar uma Série B, vai jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro porque não tem qualidade. Cara, não. Ele tem muita qualidade. Se a gente queimar os jovens, se a gente como torcedor não valorizar os jovens, depois que a direção não valorizar, a comissão técnica não valorizar, não adianta reclamar. Então, é uma forma também de fazer com que ele jogue, né? Pega esse jogo agora contra o Sport, né? Vai atuar agora contra o Sport, hoje lá no CT. Daqui a pouco ganha ritmo de jogo, ele volta, né? Pô, com mais moral. O Pesolano deve ter conversado também com ele nesse sentido, ó, vai, faz teu papel, depois tu volta e tá tudo certo. Então a gente também não pode, cara, ser definitivo até do Benjamin ali. O Benjamin tá lesionado há 2 meses, é culpa do Benjamin. Não, a culpa, não existe uma culpa, é uma questão que ele estava se recuperando de lesão muscular, teve uma nova lesão, tá se recuperando para ficar à disposição novamente. Vai pro final da fila? Vai pro final da fila. Mas a gente sabe que tem qualidade, a gente se encantou com esses jogadores. Eles não desaprenderam a jogar da noite pro dia. É uma questão de transição, são jovens e vão oscilar. Eu acho que nem tem uma questão aí de oscilação, é mais realmente um cuidado do Inter. Daqui a pouco eles voltam a jogar e a gente vai ver esses caras brilhando. Mas me apavorei um pouco também com a informação, que é sim um pouco polêmica, mas principalmente com os comentários de realmente uma crítica e uma definição sobre a qualidade técnica do Alex, que para mim é indiscutível. O cara tem bola, mas realmente precisa daqui a pouco mais minutagem, ritmo de jogo para poder estar mais preparado e ter minutagem também no profissional, tá? Mas fica aí o registro. E para finalizar aqui, deixa eu falar sobre uma compra que o Inter vem se preparando para fazer, porque o Inter entende que esse cara vai bater a meta. E eu estou falando do Rodrigo Villagra, jogador que pertence ao CSKA Moscou e que o Inter tem uma obrigação de compra no final do contrato se o Villagra bater as metas. Quais são as metas? Qual é a meta do contrato do Villagra? O Villagra, então, ele precisa atuar em 60% dos jogos em 2026. E aí, como é que funciona essa questão de números? Como se dá e se chega nessa questão, tá? O Paulinho Pires, que é gênio, né? Plantão Paulinho Pires, tem o canal dele aqui também no YouTube, enfim, tá sempre com a gente, Debate Raiz também lá na Baldaço TV. Ele coloca aqui, ó, que o Inter, no mínimo, tá? Que o Inter vai fazer na temporada são 47 jogos, e no mínimo também que o Villagra tendo condições de jogar, por óbvio, né? 60% de 47 jogos é 28 jogos, tá? E isso contando só uma fase da Copa do Brasil, ou seja, dos 47 jogos que o Inter tem a fazer ainda no ano, o Villagra ele precisa atuar em 28. Ele atuando em 28 jogos, o Villagra ele vai ser comprado pelo Inter, tá? Tem a obrigação de compra. E como funcionam esses valores? O empréstimo do Villagra é de 400 mil dólares, tá? Esse é o empréstimo pago do Inter, cerca de 2 milhões de reais, tá? E tem mais a compra, né, dele. Se o Inter precisar comprar, é 4,6 milhões de euros. De dólares, desculpa, de dólares, que dá mais ou menos 24 milhões de reais. Então, a compra total do Villagra vai bater na casa de 25, 26 milhões de reais, tá? E o Inter começa a se preparar. Por quê? Porque hoje o Inter não tem esse dinheiro, tá? O Inter não tem da onde tirar, vamos lá, 5 milhões de dólares. É um valor muito alto. O Inter vai precisar ter uma questão de fluxo de caixa, porque, entende, cara, o Villagra vai bater esse número de jogos. Já virou titular do Pesolano, né? Conseguiu já pegar essa questão física, né? Ele chegou aqui com defasagem física e tudo mais, já tá 100%, né? Tá voando e realmente já tomou conta desse meio-campo. Então o Inter entende, cara, ele provavelmente daqui a pouco não vai ter muita lesão muscular nesse meio do caminho, né? O Inter só tem 2 competições nesse ano, diferente de outros anos, né? Só Copa do Brasil e só Campeonato Brasileiro, então vai ter tempo
para ele se recuperar sempre e não ter esse problema de, cara, jogo atrás de jogo, daqui a pouco uma lesão muscular. Então, como são 28 dos 47 jogos, como o Paulinho traz aqui pra gente, a gente tá falando de um cara que vai sim bater essa meta. E o Inter começa a se preparar, né, dentro do clube para fazer essa compra então do Rodrigo Villagra junto ao CSKA Moscou no final de 2026. E que vamos lá, é indiscutível, o Villagra é um muito bom jogador, né? Já, como eu falei, tomou conta da posição, tomou conta do meio-campo. Ronaldo até estava bem, né? Só que, cara, quando tu tem um jogador como ele, que realmente tem um refino técnico diferente, é um cara que tem um olhar diferente também dentro da partida, passagem de futebol europeu também, que é muito importante para adquirir experiência, o Villagra é uma baita compra, é uma baita aquisição que o Inter vai fazer, mas que o clube começa já a se preparar nesse meio de temporada aí, visando lá no final do ano pagar os 5 milhões de dólares e ter o Villagra em definitivo. Aí tu pega, tem uma questão de tempo de contrato, luvas diluídas no contrato, direito de imagem, salário de carteira, tudo isso vai ser debatido ali na frente, tempo também de contrato, enfim, mas essa situação já começa a ser vista pela direção, porque nitidamente o Villagra vai cumprir essa meta estabelecida dentro deste contrato, desse vínculo feito entre Inter, CSKA e Rodrigo Villagra, tá certo? Deixa teu comentário, o que tu acha? Villagra realmente vale 5 milhões de dólares? Tô curioso para saber a tua opinião, também comenta sobre o Alex e também sobre o João Bezerra, duas joias do celeiro de Ases que hoje vivem momentos um pouco distintos dentro do ano de 2026, fechou? Like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante, a gente volta às 7h30 da noite com mais conteúdo por aqui. Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!